Entre os primeiros no ranking dos maiores PIBs per capita do planeta, a Noruega parece ser um lugar bem interessante de se viver. Por mais que os preços de alguns produtos possam chocar, a consciência e o planejamento do povo de lá faz o país ser um dos mais prósperos. E um ponto que influencia toda essa riqueza tem um nome: petróleo. Aqui é o Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao nosso canal. Antes de falar especificamente sobre a relação do país nórdico com petróleo, a gente precisa passar por outros fatores para lá de importantes que serviram e servem até hoje como base para o desenvolvimento da Noruega. Para começar, o tamanho considerável de terra que o país tem, com um grande litoral, abundância de água e uma população relativamente pequena, pouco mais de 5 milhões e 300 mil habitantes, faz com que o dinheiro adquirido através da terra e do mar seja investido das mais variadas formas. E digamos que essa mesma localização acabou abençoando a Noruega com muitos recursos naturais. Por exemplo, embora frias, as águas nórdicas proporcionam grandes oportunidades de pesca há séculos para os noruegueses. E mesmo que o petróleo tenha chegado, a pesca continua sendo um importante meio de subsistência. Sem falar no turismo e na agricultura, que também possuem um papel importante para a economia. Para você ter uma ideia, até a década de 40, a economia da Noruega não chamava tanta atenção como hoje em dia. Com foco na pesca e serviços de navegação, o país até tentou se aventurar pela indústria baleeira. Só que nem isso foi o suficiente para que os noruegueses tivessem uma recuperação interessante da Grande Depressão, que atingiu a Europa na década de 30. Só que o país tinha um diferencial. A política monetária deflacionária dos anos 20 fez com que as empresas norueguesas mudassem as formas de trabalho para um sistema mais eficiente, o que ajudou a passagem do país pela depressão a ser pelo menos mais branda e curta que em outras nações. Fato é que o país percebeu um importante crescimento na indústria nos anos 30 e ainda mais nas exportações e na substituição de importados. Mas acabou que a Noruega teve um baque novamente durante a Segunda Guerra Mundial. O conflito abalou muito a economia. Só que, com a ajuda dos Estados Unidos, durante a pós-guerra, foi possível reconstruir. E o resultado? A era de ouro da economia norueguesa dos anos 50 até os anos 70. E parte disso tem a ver com a descoberta do petróleo. Até o final da década de 50, poucas pessoas na indústria norueguesa acreditavam que a parte marítima da costa do país poderia ser rica em petróleo e gás natural. Depois que os Países Baixos descobriram gás em seu território, o Mar do Norte começou a ser visto com novos olhos pelos noruegueses. E foi a Philips Petroleum que tomou a iniciativa de começar as pesquisas, através de um pedido às autoridades da Noruega em 1962. A empresa solicitou permissão para poder explorar algumas regiões do Mar do Norte. Só que o governo norueguês de bobo não tinha nada e rapidamente reivindicou a soberania de grandes regiões ao longo da costa do país. Mas as empresas privadas não ficaram de mãos abanando, não. O governo acabou concedendo algumas licenças para que pesquisas sísmicas fossem feitas. E por mais que alguns anos tenham se passado desde o interesse inicial, a indústria explodiu com a descoberta do chamado campo Ekofisk, um dos maiores do tipo ao redor do mundo. A partir daquele momento, o governo norueguês passou a liberar licenças para a exploração, sobretudo para companhias internacionais. E nesse meio tempo, eles se organizaram para formar uma das maiores estatais de petróleo e gás natural do mundo, a Equinor. Ela foi fundada em 1972 com o nome State Oil e garantia ao Estado de uma participação direta nos recursos. No ano de 2001, a empresa acabou sendo parcialmente privatizada, com o governo da Noruega mantendo 81,7% das ações.
Essa porcentagem foi caindo com o passar dos anos até se estabilizar em 67%, o que também não é pouca coisa, já que os noruegueses continuam sendo donos da maior parte. E como eu te falei, de boba a Noruega não tem nada. Eles rapidamente criaram um imposto de 78% em cima da exploração do Mar do Norte por outras empresas. E poucos anos depois da criação da estatal, o petróleo já correspondia a 20% do PIB do país. É seguro dizer que foram exatamente essas atividades petrolíferas que contribuíram significativamente para o crescimento econômico e social nos próximos 40 anos. Segundo o governo norueguês, o setor petrolífero gerou valores superiores a $1 bilhão. Não é à toa que da década de 70 até a década de 80, o PIB da Noruega cresceu de 12 bilhões para 65 bilhões de dólares. Só que esse grande avanço não queria dizer que o país viveria feliz para sempre. Lembra que eu disse que o interesse em explorar o Mar do Norte começou quando os Países Baixos descobriram a reserva de gás natural? Pois é. Os vizinhos da Noruega acabaram avançando tanto na exportação de recursos naturais que o setor manufatureiro entrou em declínio. Esse fenômeno foi chamado de doença holandesa. Trocando em miúdos, o país se concentrou tanto em um único setor que a industrialização e outras atividades econômicas foram afetadas. E a Noruega sabia que isso poderia acontecer no país se eles não tomassem as devidas precauções. Uma das soluções encontradas foi a criação de um fundo no exterior, em que seriam destinados todos os valores ganhos com o petróleo. A ideia era manter o governo norueguês no comando do fundo e focar o investimento em empresas estrangeiras, já que assim seria possível manter a economia o mais diversificada possível. Basicamente, se algum dia o preço do petróleo caísse consideravelmente, os noruegueses poderiam ficar tranquilos, pois ainda teriam os rendimentos do fundo. Por investir em ações em grandes empresas de tecnologia, como a Apple, Microsoft e a Amazon, o Fundo Soberano da Noruega conseguiu um retorno de 122 bilhões de dólares somente em 2020. Um resultado extremamente positivo para um ano tão conturbado. E só a título de curiosidade, esse fundo tem 1,3 trilhão de dólares. É o maior do mundo. E não foi apenas a economia que lucrou nos últimos anos, mas a sociedade como um todo também. Em 2019, por exemplo, a Noruega ostentava a primeira posição no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano, sendo considerada o melhor país do mundo para se viver. Entre os fatores que possibilitaram isso está a expectativa de vida dos noruegueses, que é de 81 anos. Não é a melhor ao redor do mundo, mas já coloca o país à frente de muitos. Já outro fator que ajuda nisso são os altos índices de escolaridade. Para você ter uma noção, a estimativa para uma criança recém-nascida é de que ela consiga estudar por ao menos 17 anos e meio. E quanto à renda per capita, que eu já mencionei por aqui, essa sim é de cair o queixo. Só para colocar os pingos nos is, esse indicador corresponde à divisão da renda nacional de uma nação pelo número de habitantes. E de acordo com o Banco Mundial, o valor para o país nórdico corresponde a 75 mil dólares. Em comparação, esse mesmo banco aponta que o valor aqui no Brasil é de 8.700 dólares. Tudo o que eu disse pode parecer lindo em primeiro momento, mas se você olhar algumas coisas mais simples com atenção, talvez a sua opinião mude. Pegue o valor de um maço de cigarros no país. Ele pode custar cerca de 40 dólares. Quer beber uma cervejinha long neck no happy hour? 30 dólares. Não quer andar de carro e prefere pegar um transporte público? O bilhete para uma semana custa por volta de 80 dólares.
A diferença é que as coisas não são simplesmente caras por lá. Os altos impostos são revertidos para as necessidades da população: infraestrutura, educação, mobilidade. Sabia que na Noruega a licença maternidade é de 9 meses e os pais são obrigados, por lei, a tirar em torno de 3 meses de licença para ficar com o filho? Sem falar que o governo exige que ao menos 40% dos funcionários de empresas sejam mulheres. Depois de tudo isso aqui, me conte aqui embaixo o que você achou da Noruega. E não se esqueça de se inscrever no canal, hein? Um forte abraço e até a próxima. Tchau!